Capítulo 3. Fausto e o maniqueísmo. Falarei, na presença de meu Deus, do ano 29º de minha vida. Já havia chegado a Cartago um dos bispos maniqueus, chamado Fausto, grande laço do demônio, no qual caíam muitos pelo encanto sedutor de sua eloquência. Contudo, discernir das verdades que desejava conhecer não era o prato do estilo que eu considerava, mas o alimento doutrinal que nele me era servido por aquele famoso Fausto, tal reputado entre os seus. Antecedera-o a fama de homem erudito em toda espécie de ciência e particularmente instruído nas artes liberais, e como eu tinha lido muitas teorias dos filósofos, e as guardava na memória, quis comparar algumas destas com as grandes fábulas do maniqueísmo. Pareciam-me mais prováveis as doutrinas daqueles que chegara a conhecer a ordem do mundo, embora não tivessem encontrado a seu Criador, porque tu és grande, Senhor, e pondes os olhos nas coisas humildes, e as elevadas as conheces de longe, e não te aproximas senão dos contritos de coração, nem és encontrado pelos soberbos, ainda que sua curiosa perícia seja capaz de contar as estrelas do céu e as areias do mar. Seja capaz de medir as regiões do céu e de investigar o curso dos astros. Com a inteligência e o engenho que lhes deste investigam os segredos do mundo, e descobriram muitos deles. Predisseram com muitos anos de antecedência os eclipses do Sol e da Lua, no dia e hora em que hão de suceder, sem que nunca lhes falhasse o cálculo, acontecendo sempre tal e como haviam anunciado. Deixaram ainda por escrito as leis por eles descobertas, as quais ainda hoje se leem e de acordo com elas se predizem que ano e em que mês do ano e em que dia do mês e em que hora do dia e em que parte de sua luz se hão de eclipsar o Sol e a Lua, e tudo acontece como está preditado o Sol e a Lua. Admiram-se disto os ignorantes, e pasmam os sábios, gloriam-se disso, e se desvanecem, e com ímpia soberba afastam-se, e se eclipsam de tua luz, e prevendo com exatidão o eclipse vindouro do Sol, não veem o seu, que já está presente, e não procuram religiosamente saber de onde lhes vem o talento com que investigam essas coisas, e achando que tu as criaste, não se entregam a ti, para que conserves o que lhes deste, nem se te oferecem em sacrifício, como se tivessem feito a si mesmos. Nem dão morte às suas soberbas, que alçam voo como aves do céu, nem às suas insaciáveis curiosidades, que como peixes do mar, passeiam pelas secretas sendas do abismo, nem às suas luxúrias, que os igualam aos animais do campo, a fim de que tu, fogo devorador, destruas estas suas preocupações de morte e os torne a criar para uma vida imortal, mas não conheceram o caminho, o teu verbo, por quem fizeste as coisas que numeram, e a eles próprios que as numeram, e os sentidos com que percebem as coisas que numeram, e a eles próprios que as numeram. Mente graças à qual as numeram tua sabedoria, escapa aos números teu Filho unigênito, se fez para nós sabedoria, justiça e santificação. E foi contado entre nós, e pagou tributo a César, não conheceram este caminho, por onde desceriam de seu orgulho até ele, e por ele subiriam até ele. Não o conheceram, digo, este caminho, e se julgaram mais elevados e resplandecentes que estrelas. E assim vieram a rolar por terra, e seu coração insensato se obscureceu. Dizem muitas coisas verdadeiras acerca das criaturas, mas como não procuram piedosamente a verdade, isto é, o autor da criação, não o encontram, e se o encontram reconhecendo-o por Deus, não o honram como a Deus, nem lhe dão graças antes, se lhe dão, desvanecem em seus pensamentos, e se dizem sábios, atribuindo a si próprios o que é teu, atribuem a ti, com perversa cegueira, suas mentiras a ti, que és a própria verdade, alteram a glória de um Deus, incorruptível concebendo,
à semelhança e imagem do homem corruptível, concebendo-a à semelhança e imagem do homem. Das aves, dos quadrúpedes, das serpentes, e convertem tua verdade em mentira, e adoram e servem antes a criatura do que ao Criador. Eu, porém, guardava muitas de suas opiniões verdadeiras acerca das criaturas, cuja explicação encontrava nos números, na ordem dos tempos e no testemunho visível dos astros. Comparava-as com os ensinamentos de Manés, que escreveu sobre essas matérias numerosas, e escreveu delirantes loucuras sem achar nenhuma explicação para os solstícios e equinócios, os eclipses do Sol e da Lua, e para outras coisas, enfim, das quais tomara conhecimento pelos livros da sabedoria profana. Contudo, exigia-me que acreditasse nessas doutrinas, embora não concordassem absolutamente com meus cálculos e com o que meus olhos testemunhavam.